Oi pessoal, pode ser que durante a gravação desse vídeo você ouça o burburinho de um trovão lá no fundo, lá no alto. Está fazendo aquele barulhinho clássico de que vem chuva por aí, algumas gotas já estão caindo. E eu me lembrei nesse interim de uma passagem em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23, onde o apóstolo Paulo fala que Deus se manifestou aos homens pela natureza criada. Ou seja, o que dele podemos conhecer fora de Cristo até, fora da espiritualidade, se conhece pela criação, pelos pequenos detalhes da criação, ou pelo trovão, que podemos ouvir assim de longe, pelos pingos da chuva, pela calma e pela tranquilidade que isso nos transmite quando a coisa vem com calma e tranquilidade, quando não há tempestades, tanto quanto um belo dia de sol. Assim, quando o sol está alto e o céu está azul, dizemos que é um belo dia, mas um dia como o de hoje também é um belo dia quando a chuva se aproxima. Fato é que nós conseguimos ver Deus nessas pequenas coisas quando nós olhamos com atenção, porque o que de Deus se pode conhecer, dele também se manifesta na natureza, como dizia Paulo. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas Deus fala, Deus se comunica com as pessoas hoje em dia ainda, como, por exemplo, nos tempos bíblicos, pelos profetas, pelos apóstolos, ou especialmente e fundamentalmente pela palavra que é Cristo? Ora, Jesus mesmo dizia que o Espírito é como o vento que sopra onde quer, e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, apenas o pode sentir. Assim também a comunicação de Deus, ela se dá com todos, indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Basta que nós tenhamos o olhar divino, como Jesus dizia, os olhos que olham com bondade, os bons olhos, para que possamos perceber o ativar de Deus nas pessoas, nas palavras, na natureza, nas pequenas coisas da natureza, como um rio tranquilo, a brisa que sopra, ou aquele barulhinho do trovão ao longe e os pingos de chuva começando a cair. A grande pergunta não é com quem Deus fala, a grande pergunta é quem o ouve. Quem tem a serenidade e a paz de espírito para perceber a comunicação de Deus, aquilo que Ele tem para nos dizer, aquilo que Ele tem para nos falar, até mesmo além das palavras, mas num pensamento, numa sensação ou num sentimento despertado, num pensamento que remete a Ele, mas que nós não sabemos claramente por quê. Ora, se o Espírito que está em nós ora por nós, porque não sabemos como orar, como convém, como diz uma das cartas de Paulo, assim ele também se comunica com nós, com cada um de nós, independente do momento em que vivamos. Por isso a pergunta não é com quem Deus fala, mas quem para ouvi-lo, quem tem a sensibilidade, a serenidade e a paz e a parada necessária para ouvi-lo. Então, vamos pensar nisso. Podemos enxergar Deus nas pequenas coisas, e que bom que o podemos ver nessas pequenas coisas, porque elas se tornam grandes por quanto pequenas são. Era isso, uma mensagenzinha rápida, aproveitando a chuva e o barulhinho dos trovões, para dizer que Deus se faz presente e de vez em quando Ele nos diz claramente, olá. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus nos abençoe a todos. Tchau.